Crescimento real exige mudanças reais. E é por isso que nós fizemos um rebranding na VGA Education. E esse é o primeiro vídeo pós-rebranding, pós-ajustes, pós-atualizações. E sejam bem-vindos a uma nova era dentro do conceito de educação de elite para mentes ambiciosas. E sejam também bem-vindos a uma nova fase da VGA Education. Sejam bem-vindos, alunos e alunas ambiciosas, a mais um vídeo, ao primeiro vídeo depois do rebranding da VGA Education, aqui onde nós temos um objetivo: levar educação de elite, uma educação de qualidade nas áreas de desenvolvimento pessoal e habilidades para mentes ambiciosas, pessoas que estão aqui realmente para aprender, assim como você. E nesse vídeo, o meu objetivo aqui como fundador, e o fundador ele tem essa coisa de ser virtuoso, de ser realmente líder, e é minha, sim, preocupação, obrigação, se preocupar com a VGA Education, com a minha companhia e liderá-la no caminho da vitória. E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o rebranding que a gente fez por aqui. E a gente tem que começar primeiramente por um contexto, o porquê que ele ocorreu. Então vamos lá. A VGA, de fato, ela estava evoluindo, né? Os nossos conteúdos, os nossos vídeos, nossos produtos, tudo estava evoluindo, tudo estava fluindo bem. Mas existe uma coisa que acabou fazendo com que as coisas acabassem saindo um pouquinho desalinhamento, acabasse se desalinhando, certo? Então eu percebi que a gente tinha falta de incoerência visual, a gente tinha, na verdade, incoerência visual, certo? No nosso Instagram, no nosso feed, nos nossos vídeos. Então, os carrosséis também não estavam bons, não estavam me agradando, não transmitiam aquilo que eu gostaria que transmitisse. E outras coisas. Eu também percebi a necessidade de a gente ter uma maior direção. Então, a gente estava meio perdido aí nesse mundo. Então, a gente foi funilando, na verdade. Quando eu comecei a VGA Education, nós falávamos sobre negócios, mentalidade, falava de tudo um pouco. Tudo começou, na verdade, sem empresa, só eu falando. Depois criamos uma iniciativa, aí tiramos desenvolvimento profissional e foi só para o desenvolvimento pessoal e habilidades. Tiramos primeiramente os negócios, depois desenvolvimento profissional, e agora a gente funilou de vez aí com o nosso rebranding para estabilizar e criar um padrão que seja nosso. Então eu percebi a necessidade de mais direção e também percebi que a marca ela precisava amadurecer um pouco mais. E a questão chave aqui para você entender é que era hora da gente dar mais clareza e estrutura para a VGA. Era hora da gente trazer mais estrutura, trazer mais alinhamento, trazer mais clareza para que a gente consiga entregar aquilo que a gente gostaria de entregar. E o porquê que é tão importante a gente fazer isso? Para que nós tenhamos um crescimento coordenado, um crescimento estruturado, e não que seja apenas uma falatória. Como, por exemplo, se você vê na bandeira do Brasil, lá está a palavra ordem. Só que de ordem nosso país tem muito pouco. Então a mesma coisa eu não gostaria que acontecesse dentro da minha companhia. Um crescimento desordenado, um crescimento sem ordem, um crescimento sem estrutura, sem clareza e totalmente desalinhado. Então a gente precisou dar um passo atrás, organizar tudo para que a gente consiga crescer estruturado e mais alinhado. E agora, de fato, o que é o rebranding exatamente para você ainda que não entendeu esse conceito? O rebranding, basicamente, ele é um ajuste de muitas coisas, mas um ajuste geral mesmo. Então, através do rebranding, você faz uma evolução na sua marca, ou seja, você evolui, faz alguns ajustes em algumas coisas que você gostaria, talvez que nem as pessoas vejam, mas que você analisa e que estão presentes dentro da marca, certo? Eu fico olhando o microfone aqui porque recentemente ele desligou no meio de uma gravação, tá? Mas continuando. Então, para termos uma evolução da marca, então é necessário um rebranding. Então, ali no rebranding você faz alguns ajustes bem interessantes e bem importantes ali para evolução da marca, certo? Outra coisa, você faz ajuste de identidade da marca, tanto a identidade visual como a identidade de discurso, de linguagem, de público, e também um ajuste de posicionamento, como a empresa se posiciona. Isso também tem aí na parte de anúncios, na parte de vídeos e etc, certo? E a questão aqui, tá? Não é só estética, não é só você deixar bonitinho, é uma questão de estratégia. Estratégia para que a gente cresça com ordem, cresça com estrutura e cresça com ordenamento, né? Com ordem realmente.
Então, agora vamos para as mudanças realmente, o que mudou após esse rebranding de vez. Primeiramente, os vídeos do YouTube aqui, vocês já podem ver que estamos num cenário totalmente construído do zero, diferenciado, que é o que o que nós podemos entregar de melhor no momento com os recursos que a gente tem, até que a gente tenha melhores recursos para fazer melhor ainda, como dizia o Mário Sérgio Cortella. Então, outra coisa, vocês já viram, a estética do vídeo mudou, a, a fala, né, o jeito de falar, o jeito de se comunicar, embora às vezes eu acabe acelerando um pouquinho no meio da gravação, falando muito rápido, muita coisa, eu acabo esquecendo. Mas o padrão que deve seguir é sempre essa fala mais pausada, essa fala mais tranquila, e essa, aqui, como eu posso dizer, essa essência, esse clima mais, não tenso, mas um clima mais elegante, um clima mais profundo, certo? Que é o que a gente busca também entregar para você. Mas agora, de fato, o que mudou? O visual, certo? Tanto aqui dos vídeos do YouTube como o visual dos nossos carrosséis. E se você não viu os carrosséis que a gente postou ainda, você está perdendo muita coisa. Porque a gente está postando carrosséis de um jeito diferente, os carrosséis, né, estão com uma estética diferente, com um padrão visual diferente, estão trazendo muito conteúdo bom. E se você não conseguiu ver esses carrosséis, se você não viu, é porque você não segue a VG Education. E a gente vai deixar aqui na descrição o link do nosso Instagram para você ir lá conferir, porque a gente traz muito conteúdo lá que acaba não vindo para o YouTube, tá? Então, o padrão visual ele mudou muito, tanto de carrosséis, de posts, de stories. A organização do feed também mudou muito, foi muito melhorada. E também a gente tem uma estética mais consistente, ou seja, a gente fixa numa estética e replica aquilo ali naquela mesma linhagem, até que a gente cria um padrão que as pessoas se sintam confortáveis e que as pessoas gostam. Porque toda a moda no começo já foi brega, mas se torna moda. Então é assim que as coisas basicamente funcionam. E o nosso posicionamento aqui continua sendo praticamente de sempre. A educação de elite, que é o que a gente vem entregar. Educação de elite, no conceito, é uma educação de qualidade, uma educação que ao longo da história só as elites tiveram, mas a gente está aqui com a missão de levar a educação de elite tanto para as elites que às vezes não vão atrás, ou para você também que não é de elite, mas educação de elite só porque o jeito que a gente entrega essa educação com a elegância, com o classicismo, com, digamos assim, um luxo discreto, essa é a forma que nós buscamos levar para você e acaba interferindo e criando aí a nossa educação de elite. Outra coisa é o desenvolvimento pessoal, que é uma coisa que a gente tratou desde o começo, e as habilidades de desenvolvimento de habilidades, certo? A construção de habilidades, tanto pessoais e algumas assim que acabam sendo utilizadas no profissional também. E desenvolvimento profissional, para onde foi? Você deve estar se perguntando agora. O desenvolvimento profissional, ele foi para um subtema, não é nosso tema principal, ele é um subtema que a gente colocou, tá? E qual é a nossa estrutura da nossa marca agora, para você ter ideia? A gente tem o nosso Instagram estruturado, certo? Estou me atrapalhando nas palavras um pouco, mas a gente tem o nosso Instagram estruturado, o feed mais limpo, mais harmonioso, mais coerente, mais uma identidade forte da nossa marca mesmo. Nós temos o nosso YouTube, que a gente voltou agora a fazer vídeos por aqui, com uma estética diferente, como vocês já estão vendo aqui. E também a gente apagou quase todos os vídeos, praticamente acho que todos os vídeos que a gente tinha no passado, a gente apagou tudo, para começar realmente uma nova linhagem, assim como a gente fez no Instagram. No TikTok a gente também fez isso, se eu não me engano. Então a gente também tem o nosso TikTok. As nossas lives, que a gente vai fazer espontaneamente ali no Instagram. E, como eu disse, se caso você não nos segue lá, você vai perder. Então o link está aqui na descrição para você seguir a VG Education. E a gente também está desenvolvendo em breve para os amantes de leitura, para quem adora ler, a gente está desenvolvendo o nosso blog, que é o VGA Journal, que ainda está em produção, mas quando estiver, nós vamos anunciar por aqui também, tá? E basicamente nós estamos realmente construindo um ecossistema de conhecimento e de educação. Só que tudo que vocês estão vendo aqui agora é a ponta do iceberg, que é o que a gente fez até agora. Mas há muitos planos na minha mente como fundador, na minha visão como fundador, na minha missão como fundador, há muitas outras coisas que a gente quer entregar, que a gente vai fazer no futuro, que vocês ainda não estão preparados para ver. Eu acho que nem nós estamos preparados ainda, mas estamos já nos alinhando, nos preparando e tendo essa visão. E eu, como fundador, mais ainda, certo? E o que vem agora, após todo esse rebranding, após tudo isso que aconteceu e ocorreu por aqui? Vem os conteúdos mais profundos, né?
por exemplo, o jeito que nós estamos organizando essa gravação aqui, nesse cenário, com essa iluminação, ele traz, com as cores que nós usamos, por exemplo, aqui, ele traz essa questão da profundidade. Então, os conteúdos são muito mais profundos, a comunicação, os conteúdos profundos, tanto nos carrosséis, é claro que há formatos que a gente não consegue trazer os conteúdos profundamente, como, por exemplo, um Reels no Instagram, mas no que for possível, a gente sempre vai trazer um conteúdo mais profundo em certas plataformas, principalmente aqui no YouTube. Outra coisa, uma consistência, como eu já havia dito, uma consistência estética, uma consistência visual, uma consistência de comunicação, certo? E um crescimento estruturado, que é isso que a gente busca, crescer com estrutura. E é importante salientar aqui que este rebranding ele marca o início de uma nova fase para a VG Education e uma nova fase para você também que nos acompanha aqui, certo? E se você ainda quer ficar por dentro de tudo isso que nós vamos entregar por aqui, se inscreva no canal, deixe o like, ative o sininho e também nos siga no Instagram. E para a gente finalizar, eu tenho uma mensagem para te dizer. Grandes projetos, eles não nascem por acaso. Eles nascem e eles crescem por construção, certo? E é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui na VGA Education. Nós aguardamos vocês no próximo vídeo.